Logo de cara eu já quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui chegando nesse vídeo. É sobre Zelensky e Trump que se encontraram ali naquele momento no Vaticano antes da cerimônia de sepultamento do Papa Francisco. Vocês acham que é correto? Eu estou fazendo essa pergunta na boa. Vocês acham que é correto? É respeitoso, por exemplo? Porque ali você tem vários líderes mundiais, chegando, na verdade, quase todos os líderes mundiais, chegando, e é um momento raro deles se encontrarem. Então eles se reuniram, tem uma foto emblemática, inclusive, eles se reuniram para discutir o fim da guerra na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a questão da paz ali na Ucrânia é uma das pautas, era uma das pautas do Papa, né, do Francisco I. Só que tem uma questão importante. Então você pode falar, poxa, a gente está utilizando em respeito a ele para poder discutir a paz, certo? A paz na Ucrânia. Só que a qual custo? Qual que é o custo disso? Porque eu posso garantir a vocês que o Donald Trump, ele estava querendo, ele quer essa paz a um custo favorável aos Estados Unidos, certo? Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para vocês. Aqui eu não estou fazendo um julgamento, tá? Eu estou perguntando para vocês. Vocês acham que é respeitoso ou não? Vamos lá, tentar aprofundar um pouco sobre isso. O Putin, o Donald Trump estava bem mais próximo do Vladimir Putin. Só que, durante a Páscoa, a Rússia propôs uma trégua de Páscoa, que ela foi acusada de não ter respeitado, e também a Ucrânia foi acusada de não ter respeitado. A Rússia tem feito ataques à Ucrânia. A Ucrânia tem feito ataques à Rússia. Tá? Então, você está dos dois lados, a guerra continua. Isso que eu quero dizer. Não precisa ficar aqui falando quem está atacando mais ou está atacando menos. A guerra continua, dos dois lados. O que eu trouxe para vocês aí nessa semana, o que está tornando um improvável cessar-fogo é justamente que as condições. A Rússia não quer a Ucrânia na OTAN e a Rússia também não quer necessariamente, a Rússia quer que a Ucrânia ceda as partes conquistadas. Seria 1/3 do território ucraniano. Essa foi a proposta que foi feita, inclusive, pelos Estados Unidos. 1/3 do território ucraniano, que foi conquistado durante esse processo de guerra desde 2022 até agora, e também a Crimeia, que tinha sido anexada pela Rússia em 2014. E aí o que acontece? E aí um outro ponto, a Ucrânia deveria ceder as suas terras raras para os Estados Unidos para ele poder explorar essas terras raras, onde você tem metais importantes para a fabricação de tecnologia, já que os Estados Unidos está loucamente em busca de tecnologia. Por causa da guerra comercial com a China, está chegando menos tecnologia, as empresas estão perdendo dinheiro, as empresas no mundo inteiro, mas falando especificamente dos Estados Unidos, estão perdendo lucro, é por isso que ele quer a Groenlândia também, porque você tem esses metais. Enfim, então essa conversa, esse teor da conversa, que ainda não necessariamente foi divulgado, mas o Trump ele já foi para as redes sociais falar que ele já falou, por exemplo, que o Vladimir Putin está merecendo sanções, que a Rússia está merecendo ser sancionada, né, ou continuar com as sanções ou serem mais sancionadas. Então, qual que é o teor dessa conversa? Por isso que eu perguntei para vocês assim, qual que é o custo dessa conversa? É uma questão de paz, por respeito a um Papa que teve um discurso de paz, e aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento se era ou não era, tá? Assim, a gente não está aqui nesse caso, mas o discurso, né? O discurso de promoção de paz. E aí vocês acham que se entrou esse componente dessa conversa dos dois no Vaticano, de forma reservada, se entrou essa questão do Donald Trump pedir as terras raras, porque até agora, o Zelensky ele negou, ele não quer, ele fala que isso é perder a soberania da Ucrânia. Tanto ceder as terras para a Rússia, ou recentemente, inclusive, nesse acordo que os Estados Unidos tinha pedido, deveria uma região da usina nuclear na Ucrânia, agora eu esqueci o nome, deveria ser considerada zona neutra, e é a maior usina nuclear da Europa, e o Zelensky falou que são irreais, né? Então vocês acham que seria respeitoso ou desrespeitoso tendo
possivelmente esses termos sendo discutidos nessa conversa entre o Trump e Zelensky. Principalmente no que diz respeito às terras raras, ou o preço a pagar. Porque o Donald Trump ele sempre trabalha com a ideia do preço, certo? Isso aí é claro para todo mundo. Ele sempre trabalha com a questão de valores. Então, por exemplo, lá no começo, quando ele entrou, ele falava que ele não queria, que a Europa não deveria participar das negociações de paz. Deveria ser Rússia e Ucrânia por intermediação dos Estados Unidos. Ele dizia que a Europa, na verdade, estava na hora deles pagarem para os Estados Unidos, só deveriam pagar, eles deveriam assumir a reconstrução da Ucrânia, certo? E pagarem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não participaria dessa reconstrução da Ucrânia, eles pagariam para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos fez um investimento na Ucrânia durante esse período todo, desde 2022 até agora, são 3 anos, certo? 3 anos de investimento, e ele deveria receber. Então, ele sempre trabalha com valores. A própria questão das terras raras, ele coloca nesse montante. Fala assim, não, vocês estão devendo para a gente, porque a gente fez investimento em vocês, nessa guerra. Então, assim, é uma discussão. Outros líderes mundiais até apareceram depois para conversar, certo? Que aí não foi só uma bilateral, mas o Emmanuel Macron, o presidente da França, chegou lá para conversar também e tal. E outros líderes não quiseram. Por exemplo, a delegação brasileira falou que depois dali já ia voltar, porque ele tinha que fazer política e tal. E outros chegaram atrasados, né? Como o Javier Milei, o presidente da Argentina, que é o país do Papa Francisco, né? Mas enfim, a gente não vai entrar necessariamente nesse assunto. Mas eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários. Foi respeitoso? Foi desrespeitoso? Se tiver entrado, aí é uma outra questão. Se os temas sobre pagamento de dívidas, como eu falei para vocês sobre terras raras, foi abordado nessa conversa, porque assim, do Trump a gente não duvida nada. Será que isso foi respeitoso ou não foi, tendo em consideração isso? O que vocês acham? Porque o espaço para política tem vários espaços. O Vaticano pode ser, inclusive, um espaço onde você tem muita política no Vaticano. O Vaticano tem política pra caramba. Mas num funeral, eu estou falando, foi respeitoso ou não? Certo? Foi um momento para fazer uma bilateral ou não? Levando em consideração os termos que eu falei para vocês, sobre a questão de cobrança. Tá? A qual custo? Sobre a questão de interesse, não necessariamente parar a guerra por uma questão humanitária. Ninguém ali quer parar a guerra por questão humanitária, dos envolvidos com os Estados Unidos. Ninguém quer parar a guerra por questão humanitária. Tem um preço a ser cobrado em relação a isso. Por isso que eu quero saber de vocês. Vídeo rápido mesmo de sábado, porque era interessante comentar isso aqui e trazer para vocês, porque eu quero ouvir, quero ler de vocês o que vocês acham. Tá bom? O comentário de vocês é muito importante, sem ofensas, logicamente, mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!